O celular sequestrou sua autoridade parental? O celular não é apenas um aparelho, ele é o maior teste de autoridade parental da história da humanidade. Se o seu filho te ignora quando está diante de uma tela, o problema não é a tecnologia, é o trono da sua casa que está vazio. Hoje, vamos entender por que a babá digital está matando o caráter da próxima geração. Se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com um pai que precisa ouvir isso, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, onde desvendamos os princípios milenares para uma vida de propósito, governo e educação de excelência. Muitos dizem: meu filho tem o livre-arbítrio, ele precisa aprender a usar o celular. Mas escute bem. Dar liberdade sem maturidade não é amor, é negligência. No reino de Deus, nada nos pertence, tudo é mordomia. O tempo do seu filho é um recurso de Deus sob sua gestão. Ouvi recentemente que aos 7 anos a criança já não é mais santa e pode ter autonomia total. Que engano perigoso! A idade de 7 anos é o início do uso da razão. É justamente quando a autoridade parental deve ser mais estratégica, filtrando o que entra pelos olhos e ouvidos dessa alma em informação. O erro da nossa geração é trocar a paz de longo prazo pelo silêncio imediato. Entregar o celular para a criança, não chorar no restaurante ou no carro, é terceirizar sua responsabilidade. Você compra 15 minutos de silêncio hoje, mas paga com 15 anos de rebeldia amanhã. Não confunda o seu celular como ferramenta de trabalho com o celular do seu filho como ferramenta de prazer. Você produz com a tecnologia, ele está sendo consumido por ela. Se você não consegue separar o uso útil do vício inútil, você perdeu o referencial de mestre da sua casa. Neste primeiro passo, diagnosticamos a doença: a erosão da autoridade pela conveniência. No próximo bloco, vamos mergulhar na neurociência e na palavra para entender o que a dopamina faz com o cérebro de quem deveria estar sendo treinado para o esforço. Entramos agora no coração do problema. O bloco 2, a neurociência e a palavra. Precisamos entender que a autoridade parental não é uma disputa de gritos, mas uma disputa de território no cérebro e na alma do seu filho. Vamos falar sobre como a biologia e a Bíblia se unem contra o vício digital. Pense comigo, por que é tão difícil competir com a tela? A resposta não está só na sua força de vontade ou na teimosia do seu filho. A resposta está na neurociência, está na química cerebral. E quando entendemos isso, ganhamos uma nova arma para lutar essa batalha. A batalha pela atenção, pelo coração e pelo futuro dos nossos filhos não é travada apenas no campo espiritual, mas também no campo biológico. E é aqui que a ciência e a fé se encontram para nos dar a direção. O que o celular faz é sequestrar a dopamina, o neurotransmissor da motivação. Quando o seu filho recebe prazer infinito, sem nenhum esforço, o cérebro dele literalmente queima a sensibilidade para as coisas reais. Estudar, obedecer ou ler a Bíblia se torna um tédio insuportável perto do brilho da tela. Imagine a dopamina como pequenos mensageiros no cérebro que dizem: "Isso é bom, faça de novo." Atividades saudáveis, como brincar lá fora ou ler um livro, liberam uma quantidade normal desses mensageiros. Mas os vídeos curtos, os jogos, as notificações, eles despejam um caminhão de dopamina de uma vez só. O cérebro fica inundado. E com o tempo, ele se acostuma a esse nível altíssimo de estímulo. Assim, tudo que não oferece essa mesma explosão de prazer instantâneo parece sem graça, desinteressante. A criança não está sendo apenas mal criada quando reclama do tédio. O cérebro dela foi reprogramado para precisar de mais e mais estímulo para sentir a mesma satisfação. É um ciclo vicioso que sequestra a capacidade dela de encontrar alegria nas coisas simples e importantes da vida. Entenda este princípio. Quem fornece a maior fonte de prazer para a criança detém a chave da obediência dela. Se a maior alegria do seu filho vem do algoritmo do YouTube e não da sua aprovação ou do tempo com você, a sua autoridade parental foi vendida por 30 moedas de entretenimento. É uma verdade dura, mas necessária. Pense bem. Se o celular é a fonte primária de alegria, de consolo, de distração, o que acontece quando você tenta removê-lo? Você se torna o inimigo, o ladrão da alegria. A criança não vai ouvir quem ela percebe como a fonte de sua frustração. A lealdade dela, neurologicamente falando,
estará com a fonte do prazer. E o algoritmo é um mestre em fornecer esse prazer de forma contínua e personalizada. Ele nunca se cansa, nunca diz não, nunca impõe limites. Ele se torna o pai legal, enquanto você, com suas regras e responsabilidades, se torna o pai chato. Perdemos a batalha pela obediência não por falta de amor, mas por terceirizar a fonte de prazer dos nossos filhos para um dispositivo eletrônico. Muitos pais se escondem atrás da desculpa do livre-arbítrio. Mas livre-arbítrio sem instrução é apenas o caminho para a ruína. Provérbios 22:6 diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar exige curadoria, exige dizer não ao que brilha, mas corrói. O livre-arbítrio do seu filho deve ser treinado pela sua sabedoria. A ideia de que uma criança tem maturidade para escolher livremente entre um brócolis e um saco de balas é ingênua. Da mesma forma, ela não tem maturidade para escolher entre uma hora de estudo e uma hora de vídeos infinitos. O livre-arbítrio não é uma licença para a autodestruição. É uma capacidade que precisa ser moldada, guiada e protegida. Nosso papel como pais não é apenas dar opções, mas apresentar as melhores opções e remover aquelas que são claramente prejudiciais. Dizer não para uma tela não é violar o livre-arbítrio, é exercitar a nossa responsabilidade de proteger e instruir. É construir as cercas de proteção para que dentro desse espaço seguro, a criança possa, sim, fazer suas escolhas e crescer de forma saudável. Agora, eu quero te ouvir. Já aconteceu de você tentar tirar o celular do seu filho e enfrentar uma crise de choro ou rebeldia desproporcional, como se estivesse tirando algo vital dele? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Isso é sinal de vício ou apenas falta de limite? Essa reação explosiva, esse desespero, muitas vezes não é só manha. É uma reação de abstinência, muito parecida com a que vemos em outras dependências. O cérebro, acostumado com aquele fluxo intenso de dopamina, entra em pânico quando a fonte é cortada. É um sinal de alerta vermelho piscando, nos mostrando que o controle já foi perdido. Quero muito ler o que você tem passado, porque a sua história ajuda outros pais a perceberem que não estão sozinhos nessa luta. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui mesmo, nos comentários, para nos fortalecermos. O princípio bíblico é claro. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Trazendo para hoje, se não houve esforço, não há tela. O celular deve ser uma recompensa por mérito, uma ferramenta conquistada após o dever cumprido, e nunca um direito inalienável dado de graça. Essa lógica do esforço e recompensa é fundamental para o desenvolvimento do caráter. Ela ensina responsabilidade, disciplina e o valor do trabalho. Quando damos acesso irrestrito à tela, estamos comunicando que o prazer não precisa ser conquistado, que ele é um direito. Isso cria uma mentalidade de consumo passivo, em vez de uma postura de conquista ativa. Imagine a diferença. Em um cenário, a criança faz o dever de casa, arruma o quarto, ajuda em uma tarefa e, como recompensa, ganha 30 minutos de tela. Ela aprende que o privilégio vem depois da responsabilidade. No outro cenário, ela passa a tarde no celular e depois briga para não fazer o dever. A ordem está invertida. Precisamos resgatar o valor do mérito. O tempo de tela não pode ser o ponto de partida. Deve ser a linha de chegada após uma corrida de esforço e dever cumprido. Se você entendeu que a biologia do seu filho está em jogo, que não estamos falando apenas de comportamento, mas da própria química cerebral, você está pronto para o próximo passo. Entender o porquê neurocientífico e espiritual é a base para agir com sabedoria e firmeza. Não estamos mais lutando no escuro contra um inimigo invisível. Agora, conhecemos o mecanismo. E com esse conhecimento, podemos criar estratégias eficazes. No bloco final, vou te dar o mapa prático. Como retomar o cetro, restaurar a intimidade e governar sua casa com fé e arte. Vamos transformar toda essa teoria em ações concretas, passo a passo, para você começar a aplicar hoje mesmo e ver a mudança acontecer na sua família. Fique comigo, porque a parte mais transformadora está por vir. Chegamos ao bloco 3, o plano de retomada do governo, o momento da decisão. Você já conhece o diagnóstico e a ciência por trás do vício? Agora, vou te entregar o mapa para retomar a sua autoridade parental.
Não é um caminho fácil, mas é o único que preserva o futuro do seu filho. É hora de agir, de tomar as rédeas e de governar o seu lar com sabedoria e firmeza. O governo da casa começa na gestão das horas. Como mordomos, precisamos entender que o tempo da criança deve ser preenchido com o que é bom, agradável e perfeito. O celular não preenche o tempo, ele o devora. Crie uma rotina onde a tecnologia tenha hora para entrar e, principalmente, hora para sair. Organize o dia do seu filho. Estruture as atividades. Pense na rotina como a arquitetura da liberdade dele, não como uma prisão. Quando você define os horários, você está dizendo: eu me importo o suficiente para organizar o seu mundo e protegê-lo do caos. Você não retoma o governo apenas tirando o celular. Você retoma ocupando o espaço com valor. Substitua a tela pela arte, pela leitura em voz alta, pela oração em família. A autoridade parental é restaurada quando o filho percebe que a presença do pai é mais interessante e segura do que o brilho do algoritmo. Transforme sua casa num ambiente rico em experiências reais. Encha a estante com livros, não apenas para enfeitar, mas para serem lidos juntos. Pegue um instrumento musical, mesmo que você não saiba tocar, e aprenda com ele. A beleza da arte e a profundidade da fé são os antídotos mais poderosos contra a superficialidade do mundo digital. Não adianta pregar sobre limites se você vive no scroll infinito. O seu filho não ouve o que você diz. Ele observa o que você faz. Se você quer que ele vença o vício digital, você precisa ser o primeiro a dominar as suas próprias ferramentas. A liderança é modelagem. É o sacrifício de ser o exemplo. Olhe para si mesmo. Quantas horas você passa no celular? Você consegue ficar uma refeição inteira sem olhar para a tela? A sua autoridade não vem do grito, vem da coerência. Seja o espelho que você quer que seu filho reflita. O sacrifício de hoje é a autoridade de amanhã. O destino do seu filho está nas suas mãos, não nas mãos do Estado ou das grandes empresas de tecnologia. Governe com amor, mas governe com firmeza. Lembre-se, onde o governo dos pais é justo e baseado em princípios, a semente do caráter frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Assuma essa responsabilidade sagrada. A sua casa é o seu reino, e você foi colocado ali para proteger, guiar e cultivar. Não terceirize essa missão. Deixe seu like se esta aula abriu os seus olhos. Compartilhe com aquele pai ou mãe que está perdendo essa batalha, seja o canal de libertação para outra família. E inscreva-se para não perder os nossos próximos estudos de fé, arte e educação. E me diga aqui nos comentários: você está disposto a enfrentar o desconforto de impor limites hoje para salvar o futuro do seu filho? Foi uma honra imensa caminhar com você até aqui. Este é o canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação. Clique agora mesmo no quadro que vai aparecendo aqui do lado para assistir mais conteúdos que complementa perfeitamente tudo o que conversamos aqui. Ou, se preferir, vá direto para a nossa página inicial para explorar todos os nossos guias práticos e encontrar o tema que mais faz sentido para você neste momento. Fiquem na paz de Cristo, governem os vossos lares e até a próxima.